Na próxima semana começam os pagamentos de mais uma parcela do Auxílio Brasil, programa que beneficia 17 milhões e 500 mil famílias no país. São mais de 7 bilhões de reais que ajudam quem mais precisa e movimentam a economia do país. E para falar do Auxílio Brasil e de outros programas sociais do governo, nós conversamos com o ministro da Cidadania, João Roma. Boa noite, ministro. Boa noite a todos os brasileiros. Ministro, o Auxílio Brasil começa uma nova rodada de pagamentos a partir do próximo dia 14. É a quarta parcela do novo programa social. Todas as famílias vão receber o valor médio de R$ 400? Mais do que isso. Todas as famílias vão receber o valor mínimo de R$ 400, mas tem famílias que recebem ainda mais, porque o Auxílio Brasil, o novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, ele garante a cada uma dessas famílias contempladas o mínimo de 400, mas ele também interliga outros programas sociais, como é o caso do fortalecimento da primeira infância, o auxílio inclusão produtiva rural e urbana, enfim, vários programas que fazem fortalecer para ir além da proteção social, mas também buscar a transformação social para essas famílias brasileiras. E, ministro, qual é o impacto do programa na economia do país? Olha, grande parte desses recursos vão diretamente para o varejo. Então, ele, além de estar ajudando e fazendo toda a diferença no orçamento de mais de 17,5 milhões de famílias brasileiras que precisam desse recurso, ele também aquece a nossa economia, pois ele também impulsiona o fortalecimento do comércio, ele gera, portanto, novos empregos em todo o nosso Brasil. Serão 84 bilhões de reais no ano todo, não é isso, ministro? Vai a valores além disso, são mais de 90 bilhões de reais. Na prática, nós praticamente triplicamos os recursos onde o governo federal disponibiliza para o programa de transferência de renda. Isso é, sem dúvida nenhuma, um fortalecimento da ação do governo federal para os mais necessitados. O presidente Bolsonaro nos tinha determinado que fizéssemos todas as medidas necessárias para ajudar os mais necessitados. E estamos fazendo isso com o Auxílio Brasil, com a tarifa social da energia elétrica, que leva um desconto de até 65% na conta de luz para os brasileiros mais necessitados, e também com o Auxílio Gás, que já chegou para 5 milhões e meio de brasileiros. Agora, esse número do Auxílio Gás, ministro, pode aumentar? Quais são as perspectivas? Nós estamos trabalhando sim para aumentar. Começamos a pagar o Auxílio Gás em dezembro do ano passado. Agora, em fevereiro, as famílias já vão receber a segunda parcela do Auxílio Gás, mas existe sim movimentação também no Congresso Nacional. Aí o presidente Bolsonaro quer que a gente consiga mais orçamento para que o Auxílio Gás chegue para uma quantidade maior de brasileiros. Então, esse mês vão receber os primeiros... Todas aquelas famílias, 5 milhões e meio de famílias que já receberam uma primeira parcela do Auxílio Gás, já entra agora no mês de fevereiro para receber a segunda parcela do Auxílio Gás no valor de R$ 52,00, que é a média nacional de um botijão de gás. É metade do valor de um botijão de gás para essas famílias necessitadas. E a inclusão no programa, ministro, ela é feita de forma automática com os dados que o próprio Ministério possui? Isso, nós temos, como você sabe, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que assim como o SUS funciona de forma federativa e tripartite, e todas as famílias que estão no cadastro único, elas têm muitas vantagens. Primeiro, recebem automaticamente, logo que são enquadradas no programa, o Auxílio Gás, e além disso, é através do cadastro único que com essas informações nós compartilhamos com as companhias de energia para que elas também recebam a tarifa social da energia elétrica. Agora, ministro, voltando um pouquinho aí sobre o auxílio emergencial que eu queria falar, encerrado em outubro do ano passado. O Ministério ainda vai pagar alguma parcela retroativa de pessoas que tiveram problemas aí em seus cadastros? Vai ter sim um pagamento para os homens chefes de família. Esse foi um aditivo do auxílio emergencial e esses já foram pagos, todos aqueles que ainda não estavam no CAD, e agora nós vamos pagar todos que estão dentro do CAD. Então, Auxílio Brasil, há um remanescente de pagamento para esse grupo de beneficiários que são os homens chefes de família. No ano passado nós pagamos para as mulheres chefes de família e o Congresso Nacional também nos autorizou agora a pagar para os homens chefes de família. Esses ainda vão receber recursos do auxílio emergencial. No mais, estamos conseguindo fortalecer o Programa Permanente de Transferência de Renda, que é o Auxílio Brasil, que já chega hoje para mais de 17 milhões de famílias necessitadas em todo o nosso Brasil. Agora, ministro, o senhor acabou de falar que o governo decidiu compartilhar os dados do cadastro único com as distribuidoras de energia elétrica para a concessão da tarifa social de energia elétrica. O senhor tem um balanço de quantas famílias já foram beneficiadas com essa mudança? Tenho sim, Gabriela. Só com esse compartilhamento
pagamento, que foi uma decisão de gestão do governo federal, nós conseguimos facilitar a vida de muitas pessoas em todo o Brasil. São quase 24 milhões de famílias que, de forma desburocratizada, de maneira simples, sem nenhuma burocracia, passam a ter o desconto na conta de luz. Então, com isso, 24 milhões de famílias estão aptas, né, já na sua conta. Você que está em casa, verifique sua conta de luz com desconto de até 65% no valor da conta. Na verdade, é isso que eu queria saber. Elas são avisadas no valor da conta de luz, né? É só verificar. Exatamente. Antes, essas famílias precisavam ir até a concessionária, levar comprovante de residência, mostrar que estava no cadastro único social do governo federal. Agora, com essa medida administrativa, nós conseguimos facilitar isso. Então, todas as pessoas que estão aptas e fazem parte do cadastro único já recebem automaticamente o desconto na conta de luz. Basta olhar na conta de luz se chegou o desconto. Se não chegou o desconto e está na situação de necessidade, se faz parte da população que está na faixa da pobreza ou extrema pobreza, basta ir no CRAS, atualizar o seu cadastro único para receber o desconto da energia elétrica. Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, sobre as fortes chuvas que atingiram principalmente os estados da Bahia, Minas Gerais e, mais recentemente, São Paulo. Quais foram as medidas adotadas pelo Ministério da Cidadania? Nós atuamos, né, de forma imediata, né, de forma muito eficaz também, para proteger as pessoas. Uma calamidade como essa, ela tem várias fases. No primeiro momento, né, precisamos resgatar as pessoas, tirar as famílias das áreas de risco, mas na sequência precisamos fazer o abrigamento e acolhimento dessas famílias. Então aí entra o Ministério da Cidadania, que de forma simplificada transfere recursos para os municípios brasileiros. Nenhum desses municípios que receberam recursos federais foram perguntados qual era a filiação partidária dele, então essa ajuda se deu de uma forma isenta para todos os municípios que estavam atingidos por essas chuvas. E continuamos fortalecendo essas ações para poder amparar essas famílias, poder estar cada vez mais oferecendo mais dignidade e que elas suportem, né, todo esse momento de dificuldade. Muitas famílias necessitadas, né, que nós que vivemos isso no local, em muitas das localidades, nós vimos muitos relatos de famílias que perderam tudo que tinha, né, com a força das águas de maneira muito traiçoeira. Então, o governo federal está mobilizado, ajudando todas as prefeituras e essas famílias, para que tenham abrigamento, através de mantimentos, com o envio de cestas de alimento, medicamentos, reforço na área de saúde. Então, são muitas ações que nós precisamos desenvolver justamente para diminuir o sofrimento dessas pessoas. O senhor visitou pessoalmente, né, ministro, alguns desses estados. Quais locais o senhor foi? Olha, foram muitas cidades. Essas chuvas fortes começaram no final de novembro na Bahia, se estenderam, foram também para o norte de Minas e pegaram vários outros estados, como Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, São Paulo agora recentemente e o norte do Rio de Janeiro. Durante o período do Natal, essas chuvas foram muito fortes lá na Bahia, pegando a grande área. Já no início eu fiquei na base, que instalamos na cidade de Ilhéus, visitei diversos municípios da região e conseguimos, né, com apoio, inclusive, de todos os órgãos que estavam engajados, inclusive com o apoio dos voluntários. Aqui eu aproveito para agradecer a todos os voluntários, porque o que se verificava é que as famílias estavam em desespero, pessoas pediam socorro e quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda. Então nós nos coordenamos, foi feita uma força-tarefa com vários ministros do governo Bolsonaro para que nós pudéssemos atuar, minimizando o sofrimento dessas pessoas e dando uma pronta resposta, inclusive agora, nessa fase, para buscar fazer a reconstrução de muito do que foi destruído pelas chuvas em todas essas cidades do nosso Brasil. O que o senhor mais ouviu dessas pessoas que o senhor conversou? Olha, ser solidário não significa apenas uma transferência bancária. Às vezes um abraço, às vezes ouvir um relato de uma pessoa que está em desespero, isso também faz toda a diferença. E o que mais se ouvia era pedido de ajuda, né? Pedido de um acalento no momento de necessidade e ajuda no sentido de orientar como seguir em frente. Mas, graças a Deus, nós contamos com a ajuda de muitas pessoas que se mobilizaram, né? O Brasil tem um povo maravilhoso e especialmente solidário. E é com a força dessa solidariedade que a gente está conseguindo superar todas essas dificuldades. E, ministro, o Ministério também adotou medidas para facilitar a demanda por abrigos provisórios durante essas situações de calamidade, não é? Exatamente. Nós estamos atuando porque, quando ocorre uma situação como essa, transferir dinheiro
não está trazendo a solução imediata para o local. Então nós precisamos sim ter acesso aos meios que possam minimizar o sofrimento dessas pessoas. Às vezes a ajuda chega com um equipamento que está lá no município, mas precisa ter uma área. Durante essa calamidade, teve gente que precisou ser abrigada em baias de cavalo, em galpões, não é, em escolas. E o que precisa é justamente ter uma estrutura que possa, assim, dar suporte para acolher com um mínimo, não é, de condições para que essas famílias se sintam, sim, protegidas e possam seguir em frente, superando essas dificuldades existentes. Aí o repasse de recursos ficou mais rápido agora? O repasse mais rápido diretamente para os municípios.